Com este vídeo eu quero compartilhar uma situação que aconteceu comigo há aproximadamente 15 anos. Eu era membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por eu ter sido criada em comunidade, sempre no meio dinâmico, no meio vamos fazer e acontecer, na Igreja Adventista eu também tive a oportunidade de me envolver profundamente mesmo. No trabalho missionário. Eu sou apaixonada pelo evangelismo, por esse trabalho de sair, de levar. E como todo bom cristão que defende sua fé, não foi diferente. Eu queria, na época, que todos os meus conhecidos pudessem viver a mesma fé que eu vivia, que eu acreditava, porque na minha cabeça era a fé verdadeira. Então, aqui em meu município acontece o Festival Evangélico Cultural já há muitos anos, organizado pela Igreja Assembleia de Deus. E por volta de, não tenho bem em memória, 2010 ou 2011, eu, com essa sede de evangelização, eu aproveitei a noite, a última noite do Festival Evangélico Cultural, para distribuir meus panfletinhos lá no meio do povo, dos irmãos. Pessoal lá fora, pessoal do mototáxi, o povão lá dentro mesmo. Não estava perguntando o que era, de onde era, quem era. Eu só queria dar o meu panfletinho. E o panfletinho nem falava da igreja, da doutrina, da mensagem de 27º dia. Era uma mensagem cristã, como muitas outras igrejas fazem o mesmo trabalho. Acontece que essa minha atitude chegou aos ouvidos do pastor, do preletor, que veio de outro município, se não me falha a memória, da capital, ministrar a palavra e não gostou da ideia. Porque nesses panfletinhos vai carimbado o slogan da instituição, alguma coisa assim. O fato é que eu distribuí e voltei para casa. Era noite, eu tinha filho bebê e voltei para casa. Antes da meia-noite, a última noite geralmente termina, alonga-se mais um pouco. Eu cheguei em casa e liguei o rádio. Era transmitido na época pela rádio, liguei a rádio. E eu comecei a ouvir a fala daquele pastor dizendo que a mensagem era para que não aceitassem. Aquela mensagem não era bem-vinda no meio deles e que essa pessoa que estava fazendo ia receber alguma punição, porque mensagem que não, para atrapalhar o trabalho de Deus, nesse sentido. Aí eu ainda comentei com a minha mãe. Falei, mãe, isso que esse pastor está falando, ele está falando para mim e de mim. Eu estava distribuindo os panfletinhos, esses papeizinhos. Ele falou em algum momento assim. Ela retrucou e disse, quem manda tu tá te metendo onde tu não é chamada, né? Acontece que enquanto eu ouvia a rádio e os comentários do pastor, ele disse o seguinte, que a pessoa que estava fazendo isso morreria em 30 dias. Isso era 7 de setembro, meus irmãos e amigos. Eu falei, pronto.
eu vou morrer daqui com 30 dias. Bom, eu fiquei esperando morrer. Afinal de contas, era um pastor, profetizando. Queridos, esse pastor, ele não viu todo o outro dia, porque ele morreu. Geralmente, os irmãos pentecostais, eles usam muito a garganta para falar de Jesus. E o fato é que, uns dias depois, quando eu voltei à igreja adventista, tava o maior comentário ainda dentro da mesma semana que o pastor, nossa, o pastor ontem estava pregando e agora está morto, morreu. Como se deu esse acontecimento? Duas irmãs testemunharam dentro da igreja comigo. Uma ouviu as palavras dele, que eu ouvi em casa, porque ela também estava ouvindo a rádio. A outra era enfermeira de Limoeiro, a irmã Gorete, e ela estava no plantão quando esse pastor chegou com um problema de garganta e foi assim uma situação muito delicada, ela argumentava. Onde ela disse, precisaram de 5 pessoas para segurar o homem a fim de que ele pudesse ser sedado. Isso é no mínimo estranho. Mas a gente não entende todas as coisas. E eu não vou afirmar que o feitiço virou contra o feiticeiro, de forma alguma. Agora, muito menos que Deus pesou a mão sobre ele. Também não podemos afirmar que foi coincidência. Deu uma crise de garganta no homem. Em resumo, o pastor morreu, em outras palavras, meio que entalado. Mas que lição eu tirei desse acontecimento? Bom, como todos podem ver, eu não morri, estou bem viva. O que eu tirei de lição desse acontecimento? Se foi coincidência ou não, querido, respeite a fé alheia. Todos nós, cristãos, católicos, evangélicos protestantes e outros grupos que consideram-se cristãos, contudo não se consideram nem evangélico e nem muito menos católico, nós não falamos de um único Deus? Sim, falamos de um único Deus. E por que essa disputa? Porque eu pensar que aquilo que eu acredito, ou a doutrina da minha igreja, vale mais que a fé do outro, ou que a doutrina da outra igreja, é um evangelho muito estranho, porque se a Bíblia é só uma, porque milhares e milhares de igrejas todos os dias, nasce denominação, cada uma com sua interpretação. Que Espírito Santo é esse? Que divide, não une, ele divide. E é isso que eu deixo. É essa a lição que eu aprendo. Respeite a fé alheia. É esse o recado que eu deixo. Veja, você acredita no que acredita, eu acredito no que eu acredito, e nós professamos a fé no Deus invisível. Então, para de querer me convencer daquilo que você acredita. Ou eu querer jogar a goela abaixo, como se diz no ditado popular, para você ser convencido daquilo que eu acredito.
Porque na época era assim que eu fazia como Adventista do Sétimo Dia. Eu queria que todos viessem para aquele lugar que eu estava, porque ali era onde se detinha a verdade. Não havia verdade além da igreja 27º dia. Sabe? E Deus me abre a mente dessa forma, queridos. Respeitemos a fé alheia. Se alguém chega comigo, se um cristão evangélico protestante chega comigo, eu sendo católica, para orar comigo, vamos orar. Ele fala orar e se eu falo rezar, e daí? Dizem que o conceito é falar com Deus, então bora falar com Deus. Se chega um testemunho de Jeová na porta de minha casa, eu vou bater com a porta na cara dele. Não, não bate, querido. Não bate, porque Jesus não bateria. Não, ele não bateria. Se ele tivesse oportunidade, ele falaria também. Compartilhariam. Então, quem gostar fica, quem não gosta se retira. Se chega um adventista do sétimo dia na minha casa, como se eu sou evangélico, se eu sou católico, não vou receber esse pessoal. Eu digo que as igrejas são separadas, mas a fé deve nos unir. Porque é Deus quem julga, é Deus que nos convence. Respeite a fé alheia.